Buenos días. Voy a empezar de presentar a Pedro Falcao, que yo creo que ya muchos de vosotros ya le conoceréis. Estuvo el año pasado, ¿no? tomando parte en una visita más esporádica en unos jurados. Este año está ya impartiendo un curso de proyectos todo el cuatrimestre, con todo el esfuerzo también que eso supone de viajes y de organización, ¿no? Está viniendo desde Lisboa, tiene el estudio allí y tiene una larga experiencia, ¿no? de colaboraciones, pues entre otros con Álvaro Sisa, quiero recordar, ¿no? Y con Gonzalo Virne. Bien, sin más agradecerle también su presencia, tanto en la conferencia como la posibilidad de poder estar dando un curso en la escuela, que desde luego agradecemos todo el esfuerzo, ¿no? De todos esos que vienen de más lejos. Y nada, sin más, le cedo la palabra. Buenos dias a todos. É um grande prazer estar aqui com vós outros e partilhar o prazer da arquitetura e partilhar um pouco os meus projetos e reflexões ao longo destes 20 e tal anos de profissão, não é? Primeiro é um pequeno filme introdutório de uma... tem som? Não há sonido? Mais lo som. Este é uma introdução que tem som, mas agora não está, e é uma entrada ou uma saída de Lisboa. Né? Estamos ao centro da cidade, junto ao aeroporto. Quem conhece Lisboa conhece esta zona vamos lá ver, que é uma avenida Almirante Gago Coutinho, que é muito cerca do aeroporto, não é? E que desde há 50 anos não se passa nada, não é? E de 50 anos para cá, em Portugal, se deixou de planear. O arquiteto praticamente não se planeia, não é? É que a maior parte dos planos são desenvolvidos ou desenrolhados por o coche e por os automóveis, não é? E dá estes espaços não vivíveis, portanto, marginais, como se fossem carreteras que trespassam a cidade, não é? E não há um mínimo de urbanidade. Estamos em 2010 e estamos em centro de Lisboa com todo este vazio, não é? Há tenido lá, portanto, agora o Ayuntamento de Lisboa tem um arquiteto que é o vice-presidente, que é Manel Salgado, que é feito com Gregotti no Centro Cultural de Belém, que para quem conhece, e que me ha invitado para ajudar a Câmara, o Ayuntamento, para sistematizar ou ajudar a fazer um plano para esta zona, não é? Este é a Pantera Cor-de-Rosa de Birne, um projeto de há 30 e tal anos, 1974, 75. A cidade ha crescido muito por lá periferia, mas mesmo ao centro, a 200 a 300 metros do aeroporto, está neste estado, não é? Falta consolidar todo este entorno, muito cerca do centro da cidade. Há toda uma ruralidade, é incrível como é possível, mas há 200 metros ou 300 metros de um aeroporto internacional com 17 milhões de passageiros, não é? A cidade ha crescido para um outro local, não para esta zona. Este é um outro projeto de Birne, o metro, que passa... Isto é um filme de Wim Wenders que já há 15 anos, há 20 anos, era lá a mesma coisa. Não sabe, e estamos em 2010 e não se passa nada, não é? E se continua a crescer, Expo, tudo, mas não se passa nada.
Isto é um célebre filme da cinematografia do cinema português, Paulo Rocha, um muito belo filme, mas que vê que não, em 50 anos está lo stesso, a mesma coisa. E a cidade para como... Para mim, até agora, só feito de projetos de arquitetura e de plano, escalas 5.000, 10.000, para mim era a primeira oportunidade e para mim é estado uma experiência muito positiva e muito importante, não é? Trabalhar com uma grande equipa de paisagistas, engenheiros de tráfego, toda uma equipa vasta e perceber que não há escalas na arquitetura, não é? Que, ao mesmo tempo que pensamos na cidade, é necessário pensar na casa, e ao mesmo tempo que pensamos na casa, é necessário pensar na cidade, não é? E para mim foi a primeira volta que tive a oportunidade de refletir sobre uma outra escala que para mim era completamente desconhecida, não é? Portanto, vemos várias plantas de análise dos solos aráveis, da morfologia, das linhas d'água, dos ventos dominantes, da evolução urbana ao longo dos anos, muito lenta. Esta era toda a área do plano e na ideia quase primeira foi, antes de proponer nada de novo, foi conhecer os planos anteriores, não é? E chegámos, obviamente, quase à conclusão que muitos dos planos nunca, jamais tinham acabado, não é? E primeiro de proponer qualquer coisa que fosse, foi conhecer o que é que estava projetado e muitas das proposições do projeto é completar logo que estava já preparado, não é? Mas como eram projetos ou planos de 30, 40 anos, ninguém pensava, e muitas das falhas eram, os planos não se tinham concluído, não é? E, portanto, estas áreas foi tentar completar, não é? E tudo é uma espécie de como se cozesse ou rematasse pequenos planos previamente existentes, não é? Pouco a pouco tentar rematar coisas desconexas que não havia, não é? Portanto, e foi todo um exercício de cozedura, de tentar fazer conexões, de desenvolver todo, deixar de que o coche fosse o protagonista número 1, mas que as pessoas fossem as protagonistas, não é? E zona a zona, fazendo um zoom, tentando sistematizar, mas pensando na arquitetura, nos níveis, nas possibilidades, na morfologia do terreno, não é? Peço desculpa. Por exemplo, não é? Portanto, trabalhar os declives, não é? Os cortes, as dimensões das calhas. Por exemplo, tentar tentar quase tentar importar, repor o plano. Este era um plano já existente e que importava continuar, não é? Portanto, rematar. E foi uma experiência muito gratificante para nós outros, pensar a arquitetura noutra escala, a porosidade, a importância do nível térreo para os negócios, a multifuncionalidade de não só a habitação, mas serviços, também comércio. E zona a zona do plano foram dibujados todas as secções, as plantas, não é? Mas a uma escala 2000, 1000, não é? Algumas, vamos lá ver lá as diversas zonas e todo este cozer ou serzitar a cidade e tentar passagens pietonais, etc, etc, não é?
aqui nestas duas zonas grises, não é? Cinzentas, vai-se construir 2 hospitais. Não é? Este plano se deu, vamos lá ver, se desarrollou exatamente pela futura presença destes 2 hospitais e o aspecto que é que estes 2 hospitais vão, o input ou a força, vão a trazer para este lugar. Não é? A importância de manter a estrutura ecológica, os vales, a água que passa, ao mesmo tempo, numa primeira volta, tentar cozer a cidade, não? E acabar os planos incompletos, não é? E proponer passagens, etc. Não é? E mais do que os grandes projetos, não é? Esta experiência decorre um pouco de um projeto que decorre há muitos anos. Eu trabalhei desde 93 com CISA e em 2 ou 3 projetos e com BIRN em Alcobaça, não é? Alcobaça é uma cidade, uma pequena cidade a 100 km de Lisboa e que é uma cidade que foi fundada por um monastério pelos monges de Cister. Não é? É um importante monastério de Cister, muito grande, que está todo conservado, a maior parte, e que, portanto, o nome Alcobaça deriva do rio Alcoa e o rio Baça, não é? E sempre Cister se confrontou com a presença, o implantamento dos monastérios tinha sempre a ver com a água, a presença da água era essencial. E vem aqui a forma do rio Alcoa, do rio Baça e o monastério, isto já não. Se vê os 2 braços do rio, a cidade que se desarrollado em torno do monastério, a presença dos 2 rios, e este é o rio Alcoa, o monastério ao fundo, a presença urbana. O monastério, portanto, tem a zona medieval embaixo, a zona medieval, a zona renascentista ao centro, não é? E, portanto, e ao fim, o último claustro. Se tentou fazer um outro claustro à direita, que se insinua, mas jamais se é completado. Não é? Há fundações, mas não se conseguiu construir. Não é? A parte visitável do monastério é a zona medieval. Esta é uma primeira exposição, portanto, ao princípio, em 93, Gonçalo Birne me convidou para lá ajudar numa pequena exposição de arte sacra em monastério, que era na sala do dormitório, um pouco como Scarpa, isto em 93, muito influenciado, portanto, era poner a arquitetura ou as esculturas em relação com os elementos arquitetónicos, ou evidenciando os elementos arquitetónicos. Depois fizemos pequenas intervenções pontuais, como um balcão recepção, não é? Mas sempre esta ideia de pôr em evidência o pré-existente, entrar na forma a pisar muito leve e tentar meter em ressalto as pré-existências. Esta é a sala dos reis. Este é um túmulo que é um frade, um monge, que foi destinado a sua sepultura a ser pisada para sempre, como castigo, mas a escultura, o baixo relevo começava a se desvanecer, não é? Então importava... a ideia era não pôr um vidro, mas qualquer coisa que afastasse a gente, como se pode pisar, mas pode ser que agora já não se pisaria mais, não é? La Ala Sul, se transformou na galeria de exposições temporárias e é todo um recorrido de salas com o balcão recepção. E são umas salas expectantes à espera das exposições, mas tudo isto lá estava, só um solo de madeira. Há toda uma galeria que comunica com as várias salas.
iluminação multifuncional, não é mais do que isto. Um acesso a uma escaleira que era um celeiro, estava dividida em pisos, e isso percebeu que fazia parte de uma escaleira, de uma rótula do tal claustro que jamais se construiu, não é? Era lá a escaleira do claustro, era na rótula deste claustro. Depois, na alta ponte do claustro, havia este celeiro, e que, de alguma forma, foi necessário recuperar. E já estamos na cerca do monastério, e que se vê um pouco lá a ideia de antigo claustro, que se tentou fazer, mas não se acabou. E, por último, ao interno do celeiro, e todo um conjunto de pequenas obras, não se fez muito, não é? Só infraestruturou. Mas uma luz fantástica. Depois, já em 2000, o ayuntamento, estes lavouros dentro do monastério era para o Estado Central, para o Instituto do IGESPAR, Instituto do Património Português, e que o ayuntamento de Alcobaça convidou-nos a nós outros para fazer o desenvolvimento do entorno, porque o monastério estava cerrado sobre si mesmo e era importante ter uma conexão da praça com o interior do monastério. Então, lá ao fundo vemos o celeiro e se recuperou esta ideia de terreiro, o rocio. O rocio é um espaço em que não se passa nada, não é? E se pôs em evidência todos os 200 metros da fachada do monastério de Cister, e há uma zona praticamente de respeito, de espiritualidade, que o monastério necessitava de espaço, não é? Porque antes deste desenvolvimento, deste desenho, os coches se aparcavam aqui, junto à escalinata, todos os autobuses, tudo isto era um jardim com 100 espécies de árvores, todas diversas, e portanto esta necessidade de haver um espaço em que, como se a água que passa o rio Alcoa e o rio Bassa dibujassem ou desenhassem lá a própria praça. Vamos lá ver, todas as pendentes da praça foram desenhadas por la água. Não há um desenho gratuito ou do arquiteto, não é? Aqui passava uma como é que se diz, uma levada, não é? Que é e se formalizou. Todo o desenho foi um pouco. Aqui de trás é a cozinha do monastério, há um chafariz que tomba de la cozinha, que é belíssima, quem conhece essa cozinha de interno, mas aqui há uma pequena chave para conhecer esta cozinha, não é? E que lá a água corre e vai de volta ao rio, não é? Vai outra vez. E, portanto, esta necessidade de valorizar ou de alguma maneira se afastar deste espaço de respeito, não é? Depois, ao último, continuamos lá a intervenção para esta zona de confluência, esta zona mágica de confluência dos dois rios, não é? O Alcoa e o Bassa, que vêm lá sopra, os monges tiravam a água do Alcoa, que funcionam na cota mais alta, e o rio Bassa, que ao fim já se tinha uma espécie de aqueduto, não é? E lá a cidade se pôs sopra o rio, não é? Mas os monges quitavam a água da Alcoa e drenavam para o Bassa, não é? Se vê o desenho do rocio, que há toda esta tendência de a água ir à procura do seu caminho natural anterior, não é? E ao fim tivemos a oportunidade de intervir aqui o Alcoa, com quedas de águas, pombais, moinhos,
al fine todo um trabalho de tratar a água, recorridos, Pombal, passagens peatonais, tocar o rio, a possibilidade de andar junto ao rio. E há 3 anos, Alcobaça, o Ayuntamento, depois, nos pediu porque é uma outra identidade, não é? E o Ayuntamento queria fazer estava projetado por outra equipa e por o Ayuntamento crescimento da Alcobaça ao exterior desta malha aqui, como se faz em todas as cidades, não é? Hoje em dia com um fórum comercial e com uma chamada comercial Nova Alcobaça. Alcobaça é um concelho com 60 mil habitantes, mas Alcobaça tem 5 a 6 mil habitantes, não é? É impossível, é como se crescia uma nova Alcobaça para outros 5 mil ou 6 mil habitantes. Não, o país está em crise, há muito tempo que a população de Alcobaça não cresce, não é? Então dissemos ao síndico, ao presidente do Ayuntamento, para tentar colmatar um pouco a semelhança do plano pormenor, para tentar cozer espaços que não estavam em cora, portanto, e fortalecer o centro, não é? Tentar, de uma forma cirúrgica, complementar malhas urbanas não terminadas, não é? E que, ao fim, o Ayuntamento devia proponer ao Estado Central que o coração, que a cidade entrasse dentro do monastério, não é? Não fazia sentido, porque o coração da cidade é o monastério, não é? O monastério e a cidade são uma entidade só. Não faz sentido que o Estado tenha um monastério e que a cidade tenha outro plano e que vá buscar ao FEDER, por exemplo, 20 milhões de euros a fazer rotundas e por los coches, jardinos, quando tem o monastério, que é a joia, não é? E era necessário que o Ayuntamento e o Estado se pusessem de acordo, não é? E agora, a ideia dos últimos claustros, que são devolutos, não é impressionante, porque é um espaço incrível, e nós outros um pouco assim, penso que em Espanha, e todo este espaço está abandonado, não é? São 30 mil metros quadrados, não é? Completamente abandonados, não é? E o Ayuntamento foi fazer uma nova Alcobaça, não sabes para quê, não é? E a ideia era, não, mas o centro da cidade é esta, não é? Portanto, era o monastério, era a ideia de transformar esta praça, ao contraponto outra, o Rossio, que era uma praça de respeito, aqui era quase o inverso, era uma praça de peatonais, com toda uma vida urbana e que funcionasse como centro e identidade de Alcobaça. Alcobaça, na região, só é importante por causa do seu mosteiro, não é? Porque há outras cidades como Torres, Caldas, que são mais cerca de Lisboa e que têm outra capacidade. Há muita gente que habita em Torres, em Caldas, que são a 60, 40 km de Lisboa, e como Alcobaça funciona a 100, já as pessoas não vêm todos os dias a trabalhar a Lisboa, não é? E importava, e este é um pouco este espaço incrível do último claustro. Esta é uma biblioteca fantástica, que era assim, agora está como, não é? E isto, porque lá a única hipótese, o Estado não tem dinheiro. Estamos em crises, o IGESPAR pode ser 200 patrimónios, não é? Se não é o Conselho de Alcobaça a acarinhar esta joia, não se vai passar nada, não é? E deste para este se vê o caminho que vai continuar, não é? Isto era há 60 anos, não é? E não se passa nada,
o crime que é do ponto de vista patrimonial, não é? E entender isto para o IGESPAR, não é? Que não se fazer nada é tão criminoso como... Este é o edifício de la biblioteca, e depois todos os jardinos urbanos. Este era um programa de desenvolvimento destes dois claustros, não é? Com multifuncionalidade, não fazer só um hotel como se fosse lá a única possibilidade, mas lá a ideia de fazer uma hospedaria, trazer lá a Universidade de Coimbra, uma universidade de verão, ter auditórios, ter um programa multifuncional em que o próprio ayuntamento podia ter lá a sua sala de actos, lá a sua sala do presidente, podia ser aqui lá a zona representativa de la Câmara, não é? Portanto, o poder político, não é? Que já lá esteve, não é? Este era o desenrolo, todo o jardino ao exterior, que está completamente abandonado, mas com todos estes... É incrível como está, não é? E com todos estes elementos que eram o jardino, e aqui era o grande parque urbano de Alcobaça, não é? Enfim, tudo isto é incrível, não é? E esta era um pouco a estratégia urbana de Alcobaça, não é? Mas como são duas entidades, não estão de acordo, porque é uma questão de poder, ok? E esta era a ideia um pouco de porosidade, la via urbana, de entrar dentro do monastério, sair, biblioteca, etc. Parece muito fácil, mas é muito difícil. Este é um liceu, agora se passa algo interessante em Portugal, que são 300 escolas que o Estado está intervencionado, não é? Eu tive a feliz oportunidade o meu liceu, sou eu que o estou a fazer, é um liceu em centro de Lisboa, que é um liceu que fez agora 100 anos, foi ainda inaugurado pelo rei, mas que em 1909, agora a República em Portugal em 1910, e é um edifício divulgado por Ventura Terra. Ventura Terra era um belíssimo arquiteto que ha estudado em Beaux-Arts em Paris e que volta para Portugal e faz esta peça que para a época era muito avançada, com grandes, muito avançada entre aspas, mas tinha grandes envidraçados. Para Portugal eras muito avançada nessa época, não é? Mas o liceu continua a funcionar muito bem, não é? E este particular é caracterizado por esta todas as classes vão fora e todo o espaço de circulação é ali exterior, quase como dois claustros, não é? É muito interessante e muito coisa. Está mesmo no centro da cidade e a importância de um equipamento destes abrir para o externo, não é? Tem uma série de funções desportivas, culturais, como a biblioteca, o auditório, etc., que se podia abrir à cidade. A maior parte dos cinemas, teatros, etc., que haviam neste sítio, ao centro da cidade, pouco a pouco foram para o externo, para os tais fóruns, um pouco como o mall americano, não é? E ao centro da cidade, agora, há uma carência total de equipamento cultural, não é? E lá a ideia era, este é o liceu, há um jardino de frente, à retaguarda, portanto, está um terreno expectante, os costes dos professores se vê ao norte, não é? Em topo, não é? São 60, e se transforma o espaço da escola quase como um parking, não é? E lá a ideia foi um pouco... muitas vezes no património há esta ideia de não lo toca, não é? Não, é um edifício classificado e esta era a situação atual dos edifícios escolares. Do 6 é um pavilhão de gimnoesportivo divulgado e projetado há 5 anos. O 5 é o refeitório também já projetado por um outro arquiteto, mas o 5 e o 6 pensava que era o que não se devia fazer, é esbrutíssimo, não é? E é um pouco ocupar o vazio. E lá a importância do vazio na arquitetura, não é? E lá a ideia um pouco, como não podes trocar no património, tu ocupas o vazio, mas não tocas, e agora está bem, não é? Mas lá a importância do vazio na forma de compor, não é?
E vemos um pouco lá de 1909, lá, houve pequenos acrescentos ao longo, até 2004, lá o edifício 6. Não é? E lá a ideia foi conectar, não é? Não ter medo de tocar. Havia todo na cave um subsolo do edifício, porque o edifício foi feito num aterro, e lá a ideia foi respeitar o vazio e tentar conectar Il Giardino e não só, dar uma unidade, não é? E vamos ver, este era o sócolo, ou a cave do sócolo, não é? Que se diz, do Liceu Camões, porque era todo, e era levantado, era arriba, para estar todo de nível, e a ideia foi programática, era ocupar o sócalo e tentar, abrindo 2 pátios a norte e a sul, para tentar pôr o programa de mais 20 salas de aulas e conectar todo o liceu. E lá a ideia dos dois, viver o sócolo e prolongar lá as escaleras, todas as rótulas, circulações verticais, andar ao sócolo, não é? Perceber lá as regras de composição de Ventura Terra e estabelecer lá a plataforma que é em pedra, lá a plataforma, e desenvolver, e com esta estratégia conectar toda lá a escola que era dispersa, não é? Para andar em todo o coisa, se andava lá a chuva, não é? E a partir desta se consegue conectar o pavilhão de ginásio desportivo, o refeitório, lá a zona de dibujo, lá as zonas de artes, os 2 laboratórios de física e química, e tentar que o edifício se conectasse todo. Este é um programa, pronto, é o arriba, lá a ideia de prolongar o Giardino para atrás do liceu, e ao último, ao fim, prolongar o pavilhão de ginásio desportivo para um grande campo de jogos, portanto, que está em cima, não é? Estas são as diversas plantas, o liceu, e como é que, trabalhando o sócolo, se respeita o vazio O último é interessante porque é a continuação desta galeria, claustro, o pavilhão de ginásio esportivo, prolongá-lo para o exterior e conseguir este outro alçado que faltava. Era um tridente e que se consegue conectar tudo. Este é um pequeno bar em Lisboa, num sítio fantástico em Lisboa, e é uma ideia de respeitar o rio, tentar algo muito com uma repetição de um elemento. É um sócolo que tem lá a cozinha e os sanitários, e só com o elemento tentar uma estrutura que se pode parafusar, quitar e andar fora, não é? E só com o elemento tentar colmatar tudo e não fazer uma caseta ou algo que tivesse a ver com a arquitetura. Para mim era muito mais interessante fazer algo de outro universo, pudesse ser de lá construção naval, mas que não tivesse uma forma ou os detalhes de conexão de Vitrox ou qualquer coisa muito sofisticado. Devia ser muito primário, não é? Todas as assemblagens dos parafusos era um kit, não é? Que eu podia montar e só com o elemento fazê-lo todo, não é? Lá interior, lá exterior, não é? E que lá a presença não tivesse, em que as personas eram os protagonistas e que a arquitetura fosse praticamente ausente, não é? Porque não há uma conotação de decor, ou não é? É tudo em chapa, tudo em ferro, não é? Ângulo, o piso, ao fundo a ponte sobre o Tejo, não é? E sempre com naviga, não é? Agora é um conjunto de pequenas casas e um conjunto que vou-vos mostrar. É uma casa muito antiga, talvez foi a minha primeira casa, que é uma casa, e aqui está uma casa no sul, são todas casas no sul de Portugal, em que eu estava cheio de força, não é? Em que eu queria marcar muitíssimo, em que o arquiteto era o centro do mundo e que a casa tem 45 metros de longura por 5, não é? E toda a casa é muito forte, não é? Toda era quase como um monte alentejano, não é? Uma construção
fortíssima que se abria e que esta era a sala e que se abria com duas portas, e a casa tem todo este comprimento, não é? Os quartos, ao último tinha um pátio cerrado e ao fim tínhamos toda esta vista, não é? Por infortúnio do cliente e meu, passado 6 meses da casa construída, passou a autopista por cima, não é? Portugal tem 200 metros de ancho e a casa tinha 5, não é? Em 200 a autopista ha passado cima dos 5, não é? Em 200, não é? Portanto, o casamento se desfez, mas se fez uma outra casa, não é? E, portanto, continuaram portanto, ele continuou, fez esta casa, para mim foi outra oportunidade de fazer uma outra casa, penso que mais humana, não o arquiteto começa a aprender que não é o centro do mundo, não é? Que é necessário zonas de planas, da plataforma, a ideia de estar, não é? E toda esta casa é uma casa mais, quanto a mim, mais madura, mais sencilla, não estou tão e que era na ideia vão ver, era sempre o mesmo vão, que moldurava uma série de quadros, porque era a paisagem alentejana, não é? Com os cortiça, como é que se diz? Vós outros também têm, que é estas árvores do sobreiro, da cortiça, não é? Do corque, não é? Corcho. Casas muito simples, não é? Estamos no Alentejo, não é sofisticada, é uma casa do Alentejo, uma casa de fim de semana, não é uma casa luxuosa, não é? Se vai, é uma casa austera, não é? Com poucos... E a casa tem duas faces, estão à sombra destas duas grandes árvores, a casa funciona também como uma árvore, não é? Com uma sensação de proteção, não é? De um lado muito tranquila, com a repetição sempre do mesmo vão. A planta é muito simples, não é? Portanto, toda uma zona muito tranquila e a outra não sei se mostro a outra zona muito mais vamos lá ver que mais viva, não é? Ao fim, portanto, a plataforma e a piscina, a água que cai e que cerra o espaço, não é? Esta é uma outra casa em Castro de Marim, que é em sul também, zonas de arrozais, zonas de água, de salinas, e a casa é como um cristal de sal. Portanto, há toda uma zona de quebro do terreno, não é? E a casa quase como se espelha, muito simples também, praticamente um programa, quase que ela está numa linha de comiada muito simples, não é? Quase como se fosse uma página na tinta e lá está com 12 árvores em frente. A casa, quando se fecha, todas estas portadas ficam um volume monolítico. Ela se fecha. Lá as 12 árvores à ponta. Estas grandes peças portadas, quando se fecha, o volume fica todo cerrado. Por último, na casa que estou fazendo, em que esta ideia de que, vamos lá ver, esta ideia que tu não podes, tens que respeitar, mas não tocas, mas esta ideia um bocadinho, a possibilidade, esta era portanto, o posto, esta era um pouco a ideia de la casa, a busca um pouco da casa, do sítio justo, não é? De tentar que lá as pedras entrem e que, portanto... mas ao mesmo tempo perceber que esta ideia de tentar ajustar também podemos manipular lá na natureza, não é? Portanto, tentar e portanto tentar que é exatamente quase o oposto da primeira casa, não é? És muito mais tranquila, muito mais encontrar os sítios justos para ela se poner,
lá a cozinha, lá as pedras, como é que elas entram, como se afirmam, como é que está dentro, como é que sai fora, não é? E por último, da cidade até um pouco na caixa de lápis, não é? E a ideia era como é que os lápis podiam fundir com uma caixa, solo com um bloco de madeira, não é? E lá a ideia é com duas peças idênticas, este fascínio da caixa de madeira com os lápis, não é? E que se puder, as duas peças são idênticas e que só os vazios fossem os lápis, não é? Ok, obrigado.